Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vlarim, estou aqui novamente com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, como vai? Tudo bem? Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. Prazer estar com vocês novamente aqui para mais um episódio de Horizontes Digitais. Beleza. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, tendo como tema um conto, ou seja, a gente escolheu um texto dessa vez, e é um conto de 1909. Então, repare, né, a gente está falando de uma história que foi criada há mais de 100 anos. Essa história se chama A Máquina Para, ou em algumas traduções, A Máquina Parou, dependendo, né, de como a tradução foi feita para o português. Essa história é um romance de Edward Morgan Foster, um escritor britânico de várias obras, mas essa é especificamente com uma temática do que a gente considera hoje em dia como uma ficção científica. A história se passa em um futuro sem data muito certa, e nesse mundo as máquinas dominaram a humanidade. E as pessoas vivem isoladas em quartos subterrâneos, aqui no planeta Terra, praticamente, assim, umas celas, como se fosse uma colmeia, né, com pessoas em cada cela separadamente. Por meio da tecnologia, essas pessoas conversam por videoconferência, elas são atendidas na prestação de determinados serviços, e com isso elas não precisam nem sair das suas celas. A história dá a entender que é preciso ainda se proteger do sol, e isso faz as pessoas ficarem muito tempo reclusas. Quem gerencia tudo isso é algum tipo de computador central, que é chamado de a máquina, controlando a vida das pessoas e agindo muitas vezes como se fosse um deus criado em algum tipo de religião das máquinas. E o texto mostra ainda um conflito entre dois personagens principais, mãe e filho. A Vasti, que é mais submissa, mais resignada com o mundo em que ela vive, e o filho Kuno, que é mais rebelde, mais questionador. Cada um deles mora em um lugar diferente do planeta, e eles só se encontram presencialmente no final do conto, quando existe um colapso da máquina e as pessoas perdem o seu suporte de vida. Apenas alguns irão sobreviver após esse colapso. E aí, Alberto, resumi bem a história ou você quer complementar mais alguma coisinha? Uhum. Não, eu creio que sim, acho que você conseguiu percorrer os principais pontos, né? Foi um bom fio condutor aí da história, você se encontrou para retratar nesse abre-alas aí dessas questões. Olha, eu vou te falar, Alberto, que assim, eu achei muito legal esse conto, porque eu não conhecia essa história, nem me lembro mais como a gente usou isso como argumento, né, para estar gravando esse episódio. Não me lembro de onde veio a indicação, mas me espantou o fato de ser um conto tão antigo, né? Já pensou? A gente já trabalhou assim com vários materiais aqui no podcast, e um conto tão antigo de ficção científica, trazendo assim discussões que agora, assim, para o mundo atual, são muito atuais, né? Você não teve essa sensação também? Não, completamente, né? Eu acho que foi você que trouxe a sugestão desse texto. Eu, Só não eu, lembro aonde que eu peguei. eu com certeza não fui, acho que você que trouxe, foi muito bem-vinda. Acho que ela vai ao encontro, né, daquele nosso esforço, né, de tentar fazer um rodízio nas, vamos chamar assim, metodologias, né, que a gente utiliza para gravar com os episódios. Então, foi muito feliz a escolha e concordo plenamente com você, né, quando você coloca esse caráter atemporal dessa obra, né, ou seja, ela foi escrita e publicada 120 anos atrás, aproximadamente, vai fazer agora quase 120 anos, né, ou seja, numa época em que, por um lado, por mais que a gente, né, tenha conhecimento amplo,
o debate sobre os impactos da tecnologia na sociabilidade, que é o mote do Horizonte Digitais, não estava assim tão ainda debatido, né? Na verdade, a gente estava num momento em que havia um certo fascínio pela modernidade, com ela, né, as invenções, as transformações, aquilo que a vida moderna trazia para os seres humanos, né, o caráter cosmopolita, o avanço do domínio dos seres humanos sobre a técnica, sobre a natureza, né, produzindo mais conforto, já antevendo ali uma série de descobertas na medicina que ao longo do século XX incorrer no aumento, né, significativo da longevidade e sobretudo no aspecto político, né, a gente percebe uma crítica, assim, pelo menos na minha leitura, que antecipa críticas que seriam feitas décadas depois. A minha interpretação é de que o Edward Foster ele já estava apontando ali para algumas questões de regimes autoritários, né, ou pelo menos regimes lidos como autoritários à luz de algumas perspectivas, né, filosófico-políticas. Você está Toda dizendo uma isso porque, poxa, é um conto de 1909, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Revolução Russa, a Revolução Russa começou em 1917, né? Ou seja, a gente estava numa época ainda que nem lá, nem existia ainda a União Soviética, né? E a gente até já está numa época atual que também já não existe mais a União Soviética, né? Ela veio, durou um tempo e desapareceu. a União Soviética, que é o alvo principal, né, dessa escola de críticas da Guerra Fria, tem toda uma linhagem de autores e tem até hoje, né, que olham, né, para aquela experiência social e política e abordam, né, a partir dessa perspectiva do autoritarismo, da perda de liberdade. Então, inclusive, o texto usa um termo que é da estrutura dos partidos comunistas, que é o Comitê Central. Então, a mim chama muita atenção, né, esse recorte, assim, da obra, né, não é o único, assim, de fôlego, acho que ele tem essa entrada, tem a entrada do domínio tecnológico, né, que a gente vai falar adiante, sobretudo agora com a questão da inteligência artificial. Já tinha com a internet, agora nesse próximo, na próxima prateleira, que é a inteligência artificial. Então, eu diria isso, né, Ju? Acho que essas duas grandes frentes assim que o texto apresenta. Eu acho que ela apresenta a frente política, né, da crítica, a frente da crítica política e a frente da crítica da sociabilidade pela tecnologia, mas que no limite estão super conectadas. Mas eu imagino que, pedagogicamente, para organizar assim, né, a nossa conversa, eu acho que eu apontaria para duas frentes, né, de abordagem. Mas, por exemplo, como a gente está imaginando que é um texto antigo, é engraçado a gente querer transportar assim para o mundo atual algumas discussões, porque a gente até pode utilizar comparações com coisas que existem hoje em dia do desenvolvimento tecnológico, como é o caso da inteligência artificial, mas, por exemplo, a expressão inteligência artificial, ela, embora seja mais comum hoje em dia, ela é lá dos anos 50, digamos assim, né, e esse texto é do início do século XX, ou seja, é muito mais antigo. Então, é claro que o autor, ele na época, talvez não conseguisse projetar, né, um avanço tecnológico para aquilo que a gente agora chama de uma inteligência artificial. Talvez por conta disso ele tenha utilizado, assim, como exemplificação, dentro do universo que ele tinha na época, né, de início do século XX, essa figura da máquina, né. O texto inteiro ele trata uma entidade com o nome de a máquina, né. Você usou o caso aí do comitê central, né, na verdade era um comitê central de gestão por parte da máquina, digamos assim, gerenciando a vida, né, das pessoas. Aí você falou até a questão da tecnologia, né. Eu fiquei com uma sensação, assim, lendo o texto, de que tem 2 coisas que o texto aborda, e a gente passa por isso também hoje em dia. Uma é você ter uma dependência tecnológica extrema por parte da sociedade, e no caso da historinha que o autor criou, né, apesar de ser uma ficção, ele está falando de pessoas que precisam sobreviver dependendo da existência daquela máquina ali. Tanto que no conto, né, já dando um pouquinho de spoiler, no conto, conforme a máquina começa a entrar em colapso e tem uma série de problemas, o suporte à vida das pessoas vai diminuindo a ponto de você começar a entender que vai morrer muita gente, digamos assim. Isso explicando a história de um jeito muito rápido. Então você tem, assim, uma dependência tecnológica que as pessoas estão reclusas, ou seja, elas ficam afastadas fisicamente umas das outras.
mas ao mesmo tempo elas se aproximam porque existe a videoconferência, né, o texto em alguns momentos mostra que a mãe conversa com o filho, no que seria o que a gente chama agora de uma videoconferência, né, como se fosse uma chamada de vídeo de WhatsApp, por exemplo, ou com uma ferramenta digital. Então, assim, é até impressionante, né, como o coautor projetou uma coisa que não existia, né, tipo, no século XX, até onde eu sei, a gente tinha no máximo telefone, ou seja, a gente não tinha nem televisão, e ele já dá a entender, para quem está lendo a história, que existe uma tela de comunicação entre as pessoas. Isso é legal, né. É, um risco que a gente, né, retomando o início da tua última fala, assim, eu acho que de fato, né, é importante a gente ter em mente e ser generoso, né, conosco mesmo, porque abordar uma obra que foi escrita há muito tempo, mas que toque assuntos contemporâneos, ela nos coloca o tempo inteiro no risco do anacronismo, né. Então assim, Exatamente. mas a razão dela estar sendo lida hoje por nós, debatida, é o fato da gente intuir que ela tem coisa a nos dizer para dar conta da realidade, né, que é um pouco a definição de um clássico, né. Se a gente lê os gregos hoje, porque a gente acha lá que eles estão colocando coisas que dão conta ainda da realidade humana. Então acho que de fato é isso mesmo, até para o leitor mesmo, né, sobretudo o leitor ali, início, né, de contato com a literatura, de contato com as artes, né, é importante ter isso em mente. Eu acho que isso, né, seja seja incluído, né, no pacote aí das produções acerca daquilo que já aconteceu. Eu, de fato, assim, é muito impressionante esse tipo de coisa que ele fala, né, e tem 3 pontos bem no começo já do texto que são muito interessantes, né. Um que remete a um a uma abordagem pretérita, né, de muito tempo, falando aqui nos gregos, né, se a gente quiser usar uma imagem também generosa, a gente pode pensar no clássico da caverna do Platão, né, quando ele vai ali colocando ali que o rapaz vai pegando os dutos e vai, né, tentando encontrar ali um caminho e ele chega na superfície, as coisas que ele vislumbra, né, assim, a gente pode pensar naquele mundo ali controlado como uma caverna, né, onde tudo mediado pela máquina ali, a gente pode relacionar com as sombras, e essa investida em conhecer o que tem fora, em conhecer aquilo que está para além do que está controlado, do que está mediado, né, com a parte externa. Então acho interessante, foi uma relação que eu fiz quando li, né, então acho Essa é uma lembrança legal, porque, só para o ouvinte entender melhor, né, a gente já vai contando alguns detalhes da história. É porque você está lembrando da história do personagem que é o filho, né, o Cuno, né. isso. O filho na história, a gente lendo dá a entender que ele é mais rebelde, ele conversando com a mãe, ele quer conhecer, digamos assim, o mundo da superfície, né, porque eles na verdade eles vivem no subterrâneo. Aí tem a discussão de que o sol afeta, eles têm que ficar protegidos, mas a rebeldia dele dá a entender assim: "Olha, eu não quero esse tipo de vida para mim, eu quero ir lá ver o que está acontecendo", dá a impressão que ele quer romper, digamos assim, com esse ciclo, né. E você lembrou, talvez, propositalmente ou não, realmente existe esse mito aí que a gente usa muito na filosofia. Acho até que a gente já usou também quando nós fizemos aquela discussão no nosso podcast do filme Matrix, né, com o professor Silmar. Sem dúvida. No filme Matrix, né, aparece também essa, não deixa de ser uma citação, mas é uma referência indireta à caverna de Platão também, nesse tipo de mito, né, por aí, né. Justamente, assim, a Caverna de Platão, ela é um clássico, justamente porque ela dá conta de questões, né, da humanidade desde daquele tempo e continua dando. Então, é uma imagem que certamente vai aparecer em uma porção de questões, né, desde de antes, passando aí pelo início do século XX, segue até hoje, né, se a gente pensar, como já abordamos aqui, como você mesmo disse, né, com Matrix, que é um século depois dessa, né, É. dessa obra, e pensar hoje em dia. Um E é engra segundo e é engraçado uma coisa também, só te complementando, que sempre se coloca nesse tipo de história, a gente já viu também em filmes, essa coisa do simbolismo de que a pessoa normalmente ela está num lugar, assim, de escuridão, um lugar mais recluso, no caso da história eles estão em subterrâneos, e a busca dela, assim, da liberdade é a busca, digamos assim, da verdade, digamos, né, ir para uma superfície, ir para um lugar mais claro, ir para um tipo de ambiente, geralmente oposto ao que ela vive, né.
É meio que um esforço, assim. Eu acho que essa didática toda realmente vem lá de séculos e séculos, né, da gente ter esse tipo de comparação, né, onde a gente sempre coloca na nossa cabeça, assim, como ser humano, de que, assim, a verdade é aquilo que nos esclarece, né, não é à toa que surgiu o iluminismo, né, em algum momento na história, né. Não sei se estou viajando muito, mas pode continuar aí, estava Não, te eu acho que é interrompendo. aquela questão da essência e da aparência, né, ou seja, o ser humano está sempre em busca de uma verdade, né, que está fora dele, que está não revelada. Alguns escolhem a religião, né, outros escolhem outros frentes. E a gente tem aí, né, nessa paleta a ciência, né, que tem como diferencial o estabelecimento de nexos causais, da relação causa e efeito, né, da É, testagem, da comprovação, da repetição por regularidade, que oferece alguma segurança, né, na busca de informações. Mas o ser humano construiu ao longo da história, né, algumas linhas para tentar percorrer esse caminho até aquilo que não está dito a priori, mas que tem que ser descoberto, tem que ser que já existe, mas que está oculto, né. E isso aparecerá em diversos frentes, com diferentes expressões ao longo da história. Eu ia colocar um segundo ponto aquela hora, eu mencionei que começa com coisa bem interessante, e é um ponto que vai ao encontro do que você disse aí, né, quando passou por aquela descrição da realidade enclausurada e da rebeldia do filho, etcétera. Tem uma parte que lembra muito as questões hoje, que a gente também já abordou lá no comecinho do nosso podcast, naquele episódio "Quantos likes vale a sua vida? Quantos likes vale", agora me esqueci exatamente o nome, é "Quantos likes", alguma coisa, que é um episódio do Black Mirror, do né, Black Mirror, sim. que as pessoas tinham uma corrida louca por likes, né, assim. Então se a gente pensar hoje alguns aspectos da gamificação, por exemplo, que está até na educação, né, que está no mercado de trabalho, que está muitas vezes em grupos de amigos, enfim, né, ou seja, daquela recompensa imediata por tarefas, de micro tarefas, pequenas tarefas, que tem a ver com a validação pelo reconhecimento externo. Se a gente pensar, num leque mais amplo, em quantidade de amigos em redes sociais ou de seguidores, a nomenclatura muda de acordo com a rede social, mas na quantidade de conexões que você estabelece com regularidade, né? Ou de forma permanente, se você imaginar que a pessoa te segue e continua te seguindo, ou é a tua amiga não te fez amizade, de pensar isso como não é um indutor não, mas é como um identificador, né, do quão querido você é, ou do quão popular você é, ou do quão admirado você é. Isso vai um pouco na conexão com o texto, naquela parte bem no começo, né, que ele vem trazendo a questão de como é que esses contatos mediados, eles de alguma forma suplantam, né, e dão uma falsa impressão de conexão. E em complemento, né, pensando, vou usar uma palavra que Que é basicamente falar do que acontece em, por exemplo, em redes sociais hoje em dia, né. é isso. E pensando, para usar uma palavra pouco usual, mas pensando dialeticamente, e novamente também contra o ponto que você trouxe, a tecnologia também ela com um papel super importante por sua vez, e pessoas que às vezes têm mobilidade limitada, pessoas que moram muito longe, não têm condições de tempo e de grana para se verem, né. Eu sempre fico pensando assim, privilegiadamente, em pessoas que têm, né, a locomoção às vezes mais reduzida, né, por uma questão qualquer de saúde, ou já por uma questão, de impossibilidade, né, de deslocamento, como é que preenche na tecnologia? Você fala às vezes com parentes, fala com amigos que você não vê há muito tempo, que talvez nunca mais veja, né, ou que não veria Exatamente. nunca mais nem virtualmente, ou falaria caso não fosse tecnologia, né. Eu falo com meus alunos às vezes, eu falo: "Olha, esse quadradinho aqui, a gente pode ligar aqui para qualquer país do mundo agora e falar com qualquer pessoa por imagem. Algo inimaginável, né, assim. E aí, É. a vanguarda que o E texto representa, né. Na nossa adolescência, nos 90 isso era inimaginável, você imagina isso um século atrás. sim, Então, é de fato, assim, bem vanguardista o texto, é nesse sentido, né. sim. E você até me lembrou de uma situação que, assim, ficou muito marcada para mim, que foi lá nos anos 90, né. Pela minha idade, eu peguei toda a evolução que aconteceu, né, com a chegada da internet, os computadores chegando nas residências, ficando mais baratos, né. A minha geração, assim, 50 a mais, pegou tudo isso acontecendo, a chegada dos celulares, e eu lembro, assim, exatamente o dia, quer dizer, não vou lembrar o dia exato do ano, mas, assim, o dia em que eu estava navegando na internet há pouco tempo, e começava essa discussão de que seria possível você conversar com as pessoas por videoconferência. Bastava ter uma câmera. Não era todo computador que tinha câmera, digamos assim, nessa época, mas quem tinha câmera podia fazer uma conexão numa sala de videoconferência
e você conversar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. E eu lembro que eu acessei na época um aplicativo, né, um programinha que o pessoal usava, muito incipiente, a internet era muito lenta, assim, a conexão ficava horrível, você mal entendia as pessoas, mas o espanto era você imaginar, assim, 11 horas da noite, você na tua residência, olhando a partir de uma câmera, alguém que estava lá na França, no Japão, sei lá onde, falando contigo lá no idioma dele, ao vivo. E que ano era isso? Isso aí vamos botar 1996 talvez, 1997, né, eu lembro eu comecei a internet em residência em 95, então 96, 97 deve ter sido um ano onde esse uso começou a ficar crescer, né, a gente começou a fazer os bate-papos, né, virtuais pela internet, e aí começou a surgir essa discussão de videoconferência, que só avançou mais depois com a chegada da banda larga, ou seja, a gente precisa ter uma conexão mais rápida para isso tudo funcionar muito bem. E aí você começa a ler uma historinha de um autor de 1909, né, onde ele fala exatamente, né, da mãe conversando com o filho, com videoconferência, numa tela. Então tudo dá a entender que é como se tivesse com algum dispositivo tecnológico, que ele nem pode chamar de digital, por quê? Porque em 1909 não havia mundo digital. A gente não tinha o conceito de digital, era tudo analógico. Mas esse autor ele fez um bom exercício, assim, de imaginação, provavelmente projetando, né, o que ele estava acompanhando na época de evolução tecnológica, e ele criou um futuro, assim, muito similar, né, que permite essas comparações que a gente está fazendo agora. E eu lembrei de um filme aqui, lá no finalzinho, né, na hora que acontece lá o cataclisma, as coisas vão todas se definindo, naquela passagem que ela fala, né: "Estou morrendo, mas estamos nos tocando, né, estamos conversando e não através de uma máquina". Porque é o único momento em que a mãe encontra, né, com o filho, justamente quando ele está pra Exato. morrer, né. Eu me lembro de uma discussão que tem num filme super célebre, que é o Cidade dos Anjos, que foi refilmado em 98, mas que tem com aquele ator Nicolas Cage, Meg Ryan, que ele é um anjo, e Ah, esse filme é muito ele bom. se enamora por ela, e assim que ele decide, né, a queda, né, para a humanidade, porque Sim, está apaixonado, ela falece no mesmo dia, e ele tem é. os dilemas, as questões, ele fala que faria tudo se ele soubesse, mesmo que aquilo acontecer, que ele faria tudo, porque só por tocá-la por um instante, tá. Então Ele é um anjo, ela é uma exato. mortal. Eles E se o e os apaixonam e anjos decide virar mortal. E aí quando é, ele vira mortal, ela morre. os anjos eles porque os anjos, sim, os anjos estão numa caixinha roxa dessa, né, os anjos, assim, eles estão mediados pela angelitude. Já tô interpretando o que tá no filme, né. E ele Aham, não sente calor, não sente frio, não tem que se alimentar, ele não tem prazer, não tem dor, ele assim, exato. tá E ele ele tá começa a sentir inveja, né, de ser al a do algo mortal. mediando ali, né, ele das sensações, como na caixinha ali pode-se interpretar, né, em vários momentos deixa claro isso. Quando ele a toca, né, acontece ali a quebra, né, daquela união, daquele elan, né, não é mais possível. Então assim, minha leitura foi, naquele momento ali, né, que tinha uma potência de ser algo bom para os 2, o desejado, acontece o revés máximo, e ainda assim ele, pô, assume banca ali e diz que faria tudo novamente. E ao mesmo tempo, né, quando lá o mundo ali do que o autor construiu, né, o Foster, tá caindo, né, aquele mundo da máquina lá tá caindo, e os 2 estão ali agonizando, a pessoa fala: "Não, estamos conversando, valeu a pena, né, porque estamos conversando e não mais pela máquina". Então, achei muito interessante. E como dica de filme já, né, já estamos caminhando aqui para a conclusão do episódio, como dica de filme eu já deixo desde já esse, é muito interessante, né. Ele é uma releitura, uma refilmagem de um filme, se eu não me engano, de um cineasta alemão chamado Wim Wenders, dos anos 70. E aí 98 refilmado. É muito interessante, muitas discussões interessantes e acho que vale a pena quem estiver nos ouvindo aí conferir. Não, com certeza. E eu já vou adiantando aqui para o nosso ouvinte que nós daqui a pouquinho vamos encerrar esse episódio, encerrar a parte um, tá. E aí depois, no próximo episódio, vamos ter uma parte 2, ainda discutindo esse conto, né, A Máquina Parou, ou A Máquina Para. Deixa eu fazer uma última provocação aqui para você, ô Alberto. A gente tem 2 personagens, né, a mãe e filho, e fica bem didático na história, a mãe sendo a mais submissa, a mais conservadora, feliz com a vidinha que ela tem, lá na cela dela, e o filho rebelde que quer ir para o mundo da superfície, quer encontrar com a mãe presencialmente. Aliás, eu esqueci de comentar, né, assim, na história do filme, na história do livro,
a mãe vive no hemisfério sul e o filho vive no hemisfério norte, ou seja, eles moram muito longe dentro do planeta. Mas a minha pergunta para você como provocação é a seguinte: será que o autor, ele fez de propósito esses 2 tipos de personagem? Imaginando assim, olha, quando você tem esse tipo de dependência tecnológica, sempre vai ter aquela pessoa que aceita de boa e é para ser assim mesmo, resignada, e você vai ter sempre o rebelde? Você acha que ele pensou nisso também, não? Eu não tenho dúvida que ele pensou nisso. Me parece um autor interessado em investigar, né, os sentimentos humanos, as paixões humanas, a relação com a novidade. Ele viveu no mundo, né, recuperando o que nós colocamos no começo aqui da nossa conversa. Ele viveu no mundo europeu da transição do século XIX para o século XX. A gente não pode esquecer que essa época na história ficou conhecido como Belle Époque, né? Ou seja, bela época, que vai ali desde do fim da Guerra Franco-Prussiana até o começo da Primeira Guerra Mundial. Então foram tempos que são considerados, né, pela historiografia europeia, pela historiografia europeia, sobretudo, como tempos, né, de grande desenvolvimento, de Uma grande época de bonança, né, urbanização, digamos assim. uma época de refresco, assim, né? A gente vinha vindo ali na Europa sempre, né? Aqui eu vou recortezinho aqui do comentário Europa. Vindo ali da Revolução Francesa, depois da Revolução de 48 na França, depois de Guerra Franco-Prussiana, Alemanha e França. Então, assim, a Europa vinha muito convulsionada, né? Aquela trabalhadora muito organizada, capitalismo se afirmando, as coisas tentando ainda aquele encaixe ali para colocar a sociedade nos trilhos de acordo com o que as elites propunham, né? Então me parece que se considera nesse período algum tipo de vitória, né, de um projeto de desenvolvimento sob os marcos do capitalismo, menos convulsionado que o anterior, então onde a Europa conseguiu relativa estabilidade, que logo seria abalada já na primeira década do século XX, onde o autor escreve, e na segunda década já ia ser implodido com a Primeira Guerra Mundial, que depois veria o nazismo, Segunda Guerra Mundial, e aí a conversa. Não vou abrir essa porta Não, para a gente não vamos perder deixar muito para o próximo argumento. Mas episódio aí. então, assim, É, deixar para o próximo. Retomando então aqui diretamente o que você colocou, acho que sim. Acho que ele está interessado, portanto, na subjetividade humana frente à novidade. Acho que ele está interessado em provocar os leitores a refletirem sobre o seu comportamento diante da novidade. Agora, realmente, salta aos olhos a gente vê as ferramentas das quais ele lança a mão para colocar a proposta dele, né? Porque assim, está operando. Eu imagino um leitor da época tomando contato com essa literatura, né? Imagina alguém adquirindo um livro, né? Porque eu não sei como é que era a comercialização assim, né? Necessariamente em livros, muitas novelas ou muitos livros saíam em fascículos em jornais. Mas assim, eu não imagino como é que um leitor ou uma leitora de 1910 tomou contato com esse texto e qual foi a compreensão que tiveram. Porque para nós é mais fácil de exato. ler agora a posteriori, não fazer os paralelos, porque eles dão conta de coisas que estão muito na É, ordem do dia para gente. Então, para um autor daquela época em que o automóvel sequer estava bem desenvolvido, telefone quem tinha, talvez, só sei os lá, os Elon abastados, Musk da exatamente. época, né? Então, assim, era um acesso com a tecnologia. Eu sei que meu pai nasceu em 1921, né? E ele contava que na época dele sequer geladeira tinha em casa, na infância, dos anos 30. Televisão, assim, tudo bem que na Europa deve ter chegado um pouco antes, mas enfim, no Brasil televisão chega em 50, na Europa em 30. Então, ou seja, a gente está vendo um cinema mudo, né? O cinema nem tinha áudio. Então, se a gente pensar nisso, né, como um sintoma do nível de desenvolvimento tecnológico de 1909, a gente vai ver que realmente assim, ele é um autor que está pensando muito na frente, né? E voltando ao primeiro argumento meu, para te passar a bola para encerrar então o primeiro episódio. E politicamente ele está intuindo lá com questões que seriam trazidas por autores meio século depois. Né? Então, quando ele fala depois dos livros religiosos, né, muita gente acusa, né, algumas teorias políticas de tratarem seus livros, né, de seus livros, seus manuais políticos como livros religiosos, né, de forma acrítica, e acusam governos, né, que são chamados de autoritários por pautarem suas ações ao seguir estritamente aquelas receitas. Então, assim, a gente vê uma quantidade, uma diversidade assim de frentes que ele abre que são muito interessantes, né, muito instigadoras, sobretudo, repetindo, pensando que isso é escrito em Legal, 1909. muito bem.
Então, pessoal, nós temos mais algumas discussões sobre esse conto, mas aí a gente vai deixar para parte 2, ou seja, no nosso próximo episódio do podcast Horizontes Digitais. Alberto, valeu aí pela conversa. A gente se vê então numa próxima gravação. Então, pessoal, a gente se vê novamente no podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.